Aliança Bike Podcast. Ouvinte do Aliança Podcast, aqui é Álvaro Pacheco na companhia de Daniel Gucci e o Márcio do Zoom Bike Park de Campos do Jordão. Acho que não precisa apresentar, foi um visionário e um líder nesse segmento de Bike Park. E o que a gente vai conversar aqui é sobre esse momento econômico da oferta de vários Bike Parks surgindo por vários lugares e como é que o Márcio, como pioneiro e líder e acho que muita gente concordaria comigo, referência em Bike Parks no Brasil, está vendo esse movimento. Gucci, bem-vindo. Márcio, muito obrigado. Obrigadão, obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí e falar sobre isso. Márcio, então, fazendo a pergunta, e quem ainda não teve a chance de conhecer, porque talvez está numa região um pouco mais longe de Campos do Jordão aqui no estado de São Paulo, o Zoom é o estado da arte, assim, para mim pessoalmente até, eu já tive a oportunidade de estar em montanhas de esqui fora do Brasil, e lembra muito a estrutura de um resort de esqui, com o cuidado das trilhas, com quão divertido e atrações tem do centro, onde você para o seu carro e você começa e acaba o pedal. Como é que você está vendo, e nesse pós-pandemia, o surgimento de várias alternativas de bike parks em vários lugares do Brasil? Eu vejo com alegria pelo fato de pessoas estarem empreendendo nessa área, e eu sou da turma que acredita que quando a gente coloca uma atividade que já tem um certo interesse de forma atrativa e acessível, a gente tende a trazer mais pessoas para o esporte, para a atividade, né? Então esse movimento de surgir novos empreendimentos de bike park, ele acho que é um reflexo das pessoas perceberem à sua volta, no seu meio, nas suas localidades, que tem uma demanda, que tem pessoas querendo praticar mais mountain bike, e elas se sentem encorajadas a criar esse empreendimento, e aí eu acredito que o próximo passo vai ser realmente a gente começar a crescer essa fatia do bolo. Eu acho que agora a gente está no momento não do aspecto negativo do que eu vou falar aqui agora, mas a gente está no momento de dividir um pouco esse bolo para depois ele começar a crescer e cada um ficar com uma fatia grande. Eu vejo que o nosso esporte, o mountain bike, ele tem segmentos dentro do mountain bike. O andar de mountain bike na trilha, ele é algo muito gostoso, muito legal, tem diversos benefícios que depois, se for o caso, a gente conversa e explora sobre isso, mas tem ainda alguns mitos, alguns fantasmas que assombram iniciantes ou pessoas curiosas em entrar no esporte. Então as pessoas têm um certo medo, acham que a trilha é perigosa. Então a gente ainda está lidando com um nicho, né? Um nicho dentro do mountain bike. Existem muitos praticantes de mountain bike, é notável o quanto a gente vem assistindo grupos enormes aqui no entorno de Campos do Jordão, Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos. Se você sai sábado de manhãzinha, domingo de manhãzinha pelas estradas aqui na região, e mais o Caminho da Fé que passa Campos do Jordão, é impressionante a quantidade de ciclistas andando em bicicletas mountain bike pelas estradas. Nas trilhas, eu acho que ainda é só uma parcela pequena desse grande grupo, né? Então, assim, a gente é muito segmentado ainda. E eu vi, no pós-pandemia, o esporte blue dando aquele boom. O Zoom Bike Park teve um movimento impressionante, que, assim, deu uma alegria. Falei, nossa, se daqui para frente for algo mais ou menos assim, o negócio realmente vai se tornar sustentável logo. Mas passou aí 2021, meio de 2021 para frente, a coisa deu uma retraída, e junto com essa retraída que eu percebi aqui, vieram surgindo os novos bike parks. Então eu acredito que no nosso entorno aqui, nesse momento, a gente venha dividindo um pouquinho o movimento com os novos bike parks. E eu acredito que tem alguma questão econômica, talvez até de ordem psicológica, por conta de momento político, que as pessoas estão dando uma segurada. Então eu senti esse último ano, um ano pro Zoom Bike Park, economicamente bem difícil. Márcio, eu queria te perguntar, pouco ainda nesse contexto da gente entender oferta e demanda dos bike parks, queria entender que essa cultura do estradão, mountain bike no estradão que a gente tem muito forte no Brasil, se você está observando um caminho natural desses
mountain bikers de estradão experimentando ou querendo experimentar trilhas, single tracks e outra experiência do mountain bike, e se os bike parks que cresceram nesses últimos anos imensamente, se eles estão cumprindo esse papel ou cumprem esse papel, e se você já está observando isso acontecer na prática. Ou seja, se a oferta crescente de bike parks está acompanhando ou não o crescimento eventual da demanda por trilhas, não por estradões. Eu enxergo o público do mountain bike do estradão numa pirâmide socioeconômica, onde a base, muita gente desses grupos grandes, talvez não seja tão fácil sair viajar para ir para bike parks com alguma frequência, é algo que precisa ser mais planejado. Então as estradas são super acessíveis, elas, né, você sai da sua casa pedalando e isso é legal pra caramba, ter esse movimento acontecendo. Agora, no caso do Zoom Bike Park, que está em Campos do Jordão, e ainda são poucos bike parks, né, próximos a grandes centros, né? Então as pessoas que vão para um bike park, elas vão precisar entrar num carro, gasolina, alimentação, tem uma série uma logística, uma série de custos que vem junto aí. Então esse público ele ainda é pequeno no bike park, mas no Zoom ele é notável. Eu fico muito ali na linha de frente ali do atendimento. Esse final de semana mesmo, assim, tive a oportunidade de dar umas dicas, de encontrar na trilha, encontrar no pump track, encontrar no atendimento 2 pessoas específicas que no bate-papo elas vieram dos grupões, ficaram super empolgadas e falando, pô, os nossos amigos não botaram muita fé que seria legal, e ficaram com medo, não vieram, e agora a gente já deixou eles com água na boca. Então isso foi uma coisa que aconteceu esse último sábado, assim, de ter essa... e é algo que eu observo pelo tipo de bicicleta. A pessoa chega um pouco mais tímida, acho que a pessoa chega um pouco com um certo receio de entrar num novo meio, e aí depois ela vai se soltando e vai gostando. A gente tem algumas pessoas que eu noto ali que são clientes frequentes, assim, de frequentar 3 ou 4 vezes no ano, e que tem esse perfil de ciclista de grupo. Eu acho que ainda tem, por mais que o YouTube chove de informação, de canais e tudo mais, eu acho que ainda a gente não tem alguma fonte de informação bem um pouco mais apurada e mais amigável para quem está começando. E eu acredito que melhorando a informação e principalmente iniciativas como o Semucan, falando de São Paulo, que eu sou de perto, né, que eu conheço, que é um parque público dentro de uma grande cidade. Eu acho que para o mountain bike, se as grandes cidades tivessem mais parques como o Semucan, parques abertos públicos, eu acho que traria mais pessoas desses grupos para a atividade, e daí essas pessoas começariam a explorar bike parks. Márcio, você falou de demanda e me ocorre uma analogia como o surfista e as opções de ir para a praia ou uma piscina de onda. E aí, inclusive, dentro de piscina de onda, tem aquela piscina de onda de parque de água, que é aquele bando de gente boiando e se batendo nas boias, e tem a piscina de onda, que é um simulador de onda, onde você tem a condição controlada para melhorar a sua técnica. Então, a primeira pergunta é se você percebe do consumidor potencial que ainda não foi no bike park, de achar, para que eu vou numa piscina de onda se posso ir para a praia? Então, que é para trilha bruta. E a segunda é de que a piscina de onda não é aquela piscina de onda de um monte de gente em cima, um batendo em cima da outra nas boias, mas é a piscina de onda da condição pensada e controlada para que você aprimore a sua técnica e o seu prazer. Faz sentido? Faz total sentido, principalmente com o público local. Eu tive a oportunidade de viajar 2 vezes para Whistler, no Canadá, ali perto de Vancouver, que é um dos maiores bike parks do mundo, e é impressionante o quanto a comunidade local está presente no bike park. Então eles compram os passes anuais ali do bike park para curtir no dia a dia. E eles têm uma oferta de trilhas gratuitas infinita ali também, né? Aqui em Campos do Jordão eu já vivo o oposto. A gente tem uma série de trilhas muito legais, que são abertas ainda, em áreas, não dá nem para dizer públicas, são áreas que ainda não foram tomadas, vamos chamar assim. Mas ainda tem muita possibilidade legal de ir para lugares bonitos sem você ter que pagar. Então aqui eu não consigo absorver a comunidade local.
no Zoom Bike Park, um pouco por conta disso, porque tem a praia, que é aberta e as pessoas vão para a praia. Agora, qual é o valor de um bike park, e aí usando de que a trilha é pensada, há uma engenharia no trail building e há uma manutenção dessa trilha, no sentido de que uma trilha virgem, o ciclista está vulnerável a um monte de imprevistos que podem acontecer, é parte da graça essa adrenalina, mas tem um risco. Enquanto que no bike park há uma manutenção, há um pensamento em cada uma das trilhas, um mapeamento e uma classificação delas, assim como uma manutenção constante. E esse valor percebido é difícil de passar, de que essa prestação de serviço tem um valor? Ainda é difícil, eu acredito pela questão técnica, as pessoas não tomaram uma consciência ainda da importância e que a gente tem coisas a aprender tecnicamente falando. Então, trilhas médias, se você tiver coragem, você consegue fazer muita coisa na coragem, embora você possa não fazer da melhor forma. Então, acho que ainda não existe isso. O bike park, como você falou, a gente pensa na onda para aquele aprendizado. Então, você consegue ter essa situação de criar as trilhas fáceis, as médias, as difíceis e colocar elementos divertidos e desafiantes nas trilhas de forma progressiva e sem surpresa, sem susto. E isso proporciona bastante o aprendizado natural e proporciona também trabalhar fundamentos, né? Como você falou, na trilha aberta é uma adrenalina, mais é viável, as pessoas conseguem, mas vão tomar sustos, é uma experiência diferente. Marcinho, queria falar sobre composição de custos e estratégia de faturamento, de cobrir os custos, né? A gente não tem ainda consolidada a cultura do pagar para usar trilhas, né? Isso um pouco que você está falando, que o Álvaro perguntou também. Essa é uma cultura em construção no Brasil, diferente no Canadá, nos Estados Unidos, ou especialmente no contexto do mountain bike europeu também. Queria um pouco que você contasse como é que tem sido essa experiência de precificar o acesso ao bike park e se o day use ou o passaporte semanal ou anual, mensal, se ela for, é a principal estratégia ainda para, de fato, ter retorno financeiro, ou se outras composições de serviços, de prestações de serviço, de aluguel e tudo mais, já superam o passaporte aí como estratégia para cobrir os custos. Não superam. Assim, acho que cada bike park vai precisar buscar criatividade para ter outros serviços, outras coisas agregadas no local para poder pagar as contas no final do mês. Só o bike park, quando a gente pensa só o bike park, as diárias, ainda que aluguel de bicicleta é algo que, aluga, o valor do aluguel é caro, mas o investimento para ter essas bicicletas é algo bem complicado, então não é algo que dá para falar, é super lucrativo, porque não é algo que atende o público. Então, assim, cada evento é um desafio, colocar gente no evento e conseguir fazer uma boa divulgação, mas é um caminho. E se a pessoa que vai empreender num bike park consegue ter outras atrações que paguem, que rateiem o custo, né? Ter um restaurante, ter um atrativo de turismo de aventura, lá uma tirolesa, ter um passeio a cavalo, aluguel para festas no final de semana, enfim, quanto mais diversificadas as opções que complementem para manter uma mesma estrutura, hoje é esse o caminho. Se a gente não consegue dar uma sacudida aí, patrocínio seria um caminho importante, mas patrocínio é algo que não é fácil negociar patrocínio, de ter as marcas de forma mais consistente participando para valer, assim, né, de um bike park, assim, mas é uma fonte, patrocínio, diversificação das atividades e acertar a mão nesse mundo de rede social aí, de trabalhar e tentar divulgar, além de o que você promete na rede social você entregar, né, de ser algo legal mesmo. Então, as linhas de receita de um bike park passaporte, aluguel de bicicleta, e não estou falando rentabilidade, receita. Passaporte, patrocínios de marca com endosso, aluguel de bicicleta, loja de acessórios e equipamentos, alimentação e atividades de aventura, que você falou.
como no caso do Zoom, tirolesa, cavalo. Então, estamos falando de 5 linhas de receita. Tem alguma outra linha? Hospedagem faz sentido? Claro, faz sentido sim, porque só um parênteses, né? No Zoom eu toco só o bike park, tá? Todo o serviço acessório ali, ele é da fazenda. Então, assim, foi notável que o Zoom Bike Park na Fazenda Rancho Santo Antônio, ele aumentou a demanda da hospedagem, assim, consideravelmente. O restaurante passou a ter um movimento mais do dobro do que tinha. Eu chego a dizer que essas atividades acessórias, elas colhem mais resultado, às vezes, do que o próprio Bike Park. Agora, dessas 6 linhas de receita, vamos só teoricamente considerar que é um grupo econômico só, né? Apesar no caso do Zoom não ser. Como é que você vê a importância delas em termos de ordem de grandeza de faturamento? Então, só repetindo, passaporte, patrocínio, aluguel de equipamento, loja, alimentação, atividades extras e hospedagem. Eu vejo como mais importante aqui, eu no Zoom gostaria de crescer de forma mais consistente, são os passaportes. Porque aí você realmente está encontrando a sustentabilidade do bike park, da atividade de ciclismo. Então, ter mais pessoas que não sejam de outros nichos, de outros segmentos, para compor todo esse custo seria lindo. Então, aumentar a base eu acho que é o mais legal e ter esse melhor faturamento através das diárias, dos passaportes, que é hoje o caso do Zoom Bike Park. Então a gente fatura mais em diárias, né, em pacotes de diárias, depois em aluguel de bike. Loja é uma coisa que chega a dar custo, chega a dar prejuízo. A gente tem coisas lá mais para conveniência, né, é algo que a gente não tem um fluxo que dá lucro, que dá para ganhar uma grana aqui. Vender souvenir, é uma coisa mais para apoiar o marketing do que ter receita. Oficina, é muito pouca receita, a oficina é mais para quebrar galho ali da galera, para ajudar. Então a gente não tem tempo para fazer uma manutenção numa bicicleta. Mas aí cada caso é um caso, né? Cada local vai ter um contexto. Então, tem o Mobai, que fica aqui do lado de São José dos Campos, ele está já mais próximo à cidade. Então ali, sei lá, o Nori, que está ali em Itu, também não é tão longe da cidade. Se ele tem um cliente local e tem uma oficina, de repente funciona para ele, né? Esse modelo de bike hotel que vem se expandindo. Então, se você tem um bike park num lugar que tem um fluxo, as pessoas começam a deixar as bikes lá no local e já ter o serviço de manutenção. Então, dá para mexer com as ideias e agregar, mas tudo vai depender de cada localidade. Como é o entorno, como é o fluxo, como que é a cultura de cada localidade. Marcinho, vamos falar de custo operacional. E o que mais pesa na realidade do Zoom? Aqui, então, considerando um bike park já com investimento inicial feito, uma boa infraestrutura de rede, conjunto, sistema de trilhas, com alguns elementos artificiais de diversão ali e tal. Lançado e aí mês a mês. Na sua planilha, o que pesa mais? É manutenção, é investimento na troca de materiais, é segurança, é comunicação, enfim, queria que você explorasse um pouco isso do que está na sua planilha e do que pesa mais nesses gastos operacionais. Pessoal, né? Então, é o que mais pesa na planilha. A questão eu não estou na minha terra, mas tem um bom acordo financeiro, muito justo, muito honesto, que é com base na minha receita, então fica algo bem, bem tranquilo. E depois a manutenção, materiais e a logística para isso, né? Então, assim, se tem um carro para trabalhar na manutenção facilita, mas um carro é algo que a gente acabou de vender o nosso, que só estava dando prejuízo. Isso, pessoal. O pessoal que engloba o pessoal da manutenção, hoje são 2 pessoas fixas, e o pessoal do atendimento, que hoje são 3 pessoas que se revezam no dia a dia. A gente abre 7 dias por semana atualmente. Márcio, o quanto o conceito de ser um destino para toda a família e não só para o ciclista ou para a ciclista do mountain bike faz diferença? Ou seja,
só você vai para pedalar e tem que administrar o resto da família que vai ficar fazendo outra coisa. Ou não, o Zoom oferece alternativa para a família ir junto. O quanto, na sua experiência, isso fez diferença para o movimento e para a lucratividade? Isso fez e faz, e é algo importante para cada bike park pensar. E não só, assim, a gente tem muitas pessoas que não gostam de atividade ao ar livre. Elas não gostam de caminhar, não gostam de andar de cavalo, não gostam de fazer arborismo, muitas. E elas vão ficar passeando no centrinho. E é muito comum, a gente... é bizarro isso, sim. As pessoas falam, eu não posso pedalar porque eu tenho horário, minha mulher impôs horário para chegar para a hora do almoço e tal. Isso é muito comum, muito comum. Então, ter algo não só de natureza, mas ter algo mais, sabe, acho que um bike park que esteja perto de um shopping center seria legal para a família passear, infelizmente. Marcinho, pensando que a estratégia principal é levar as pessoas para o bike park, fazê-las experimentarem, pedalarem, consumirem e tudo, eu estou entendendo que, além de todas essas atividades, dessa composição de atividades para o faturamento e ter uma oferta boa para a família, mesmo que não seja dentro do bike park, como vocês falaram agora, também é interessante pensar na oferta que você tem para todos os níveis de praticantes do mountain bike. Talvez isso seja a essência de um bike park, né? Então, como é que você enxerga isso no contexto, por exemplo, aí não na visão do usuário, mas na visão do faturamento, sim. Quem está começando pode representar a maior fatia do faturamento de um bike park, ou o high-end, ou as pessoas mais especializadas que vão buscar as trilhas mais técnicas são aquelas que vão, de fato, trazer um rendimento maior. Como é que você compõe isso também na oferta de trilhas no seu faturamento hoje? Eu acho que o Zoom só chegou aqui, até onde chegou agora, por conta da minha primeira iniciativa, ainda que foi em outra fazenda, de pensar em todos, de pensar no mountain bike que fosse o mais acessível possível, que fosse o mais convidativo possível. E eu acredito que o público também está numa pirâmide, onde a base são os iniciantes. E então, se a gente não tiver bike parks que recebam esses iniciantes, que dê um gostinho gostoso da prática, a gente corre risco de perder novos praticantes de trilha se eles têm uma má experiência logo no início. E é uma receita simples, assim, precisa ter 30%, 40% de trilhas super acessíveis, e aí ter um miolinho de trilhas com aquele desafiozinho assim, que dá aquele frio da barriga, mas não é nada impossível de alguém alcançar e que se torna divertido para pessoas de qualquer nível, e ter uns 10%, 15% de coisas ali que sejam realmente desafiantes, que exijam demais mesmo da técnica para atender uma parte do público que é pequena. E agora a gente está vivendo uma experiência prática, que é o caso do Mobai, aqui em São José dos Campos, que é um bike park de gravidade, bastante orientado a pessoas que já tenham alguma prática. Então, assim, acho que agora nos próximos meses, o próximo ano, a gente vai assistir um pouco isso, né? Quanto é esse público? Esse público ele já existe, ele já enche um bike park, ele já torna um bike park sustentável, e aí podem surgir modelos de bike park voltados a um nicho dentro do nicho, né? O Zoom, a gente não vai mexer nisso. É uma coisa que eu gosto muito de receber as pessoas. Eu gosto do desafio, eu gosto do aprendizado também, e ter essas coisinhas mais apimentadas, mas eu acho gostoso e legal para o meu negócio e para a forma que eu gosto de viver, ser aberto a quem quer experimentar, quem quer aprender. Eu acho importante. Márcio, eu vou buscar uma analogia das montanhas do hemisfério norte, que no inverno esqui e no verão mountain bike. E aí o que aconteceu no inverno, que só existia esqui e depois veio o snowboard. E o conflito dessas duas tribos. Valeria uma analogia entre quem faz mountain bike acústico e quem faz bicicleta elétrica, que são tribos que se estranham, e como pacificar a coexistência deles, das duas tribos, num bike park? Olha, no Zoom não senti isso. Eu vejo as pessoas
de forma bem harmoniosa. Aí, sabe, tem 2 ou 3 exceções daquelas pessoas que nos causam tristeza, que vão lá e não estão a fim de respeitar regras e respeitar o próximo, mas foi uma experiência muito pontual, com pouquíssimas pessoas. No geral, assim, é um convívio muito legal, e eu digo isso por prática, por estar pedalando no bike park, às vezes com bike acústica, e passa pessoas que não sabem quem sou eu, e chegam devagar, e eu vou dar passagem, a pessoa, não, vai com cuidado, vai no seu tempo aí, não precisa dar passagem agora não. Então é muito comum, e aquele desejo de quem tá na bike arroz com feijão também, de falar, eu queria estar no teu lugar aí, da próxima eu vou alugar uma, ainda vou comprar uma dessa. Então existe já um olhar assim de que eu não tenho ainda, mas eu quero ter, logo eu vou estar pedalando com você. No Zoom Bike Park eu vejo uma paz, mas vale ressaltar assim que eu tenho até tomado cuidado recentemente, assim, isso vem uma coisa muito de mim, assim, de ser um pouco chato, às vezes até nessa questão de educação, né? Todo mundo que chega lá passar por um bom briefing, receber informação, ser alertado. Teve casos que, né, a gente vai falar, ô amigo, você que vem sempre aqui, vamos tomar um café comigo, vamos conversar sobre sua atitude e tentar conversar de um jeito mais educativo do que ficar bravo com a situação, enfim. Então tem um esforço grande de educação, e no Zoom tá legal, não vejo esse conflito não entre os dois tipos de bike. Marcinho, aproveitar que Álvaro perguntou de bike elétrica, você acha que bike elétrica vai ser maioria no contexto dos bike parks? Esse modelo, e eu vejo o Mobile, se você citou Mobile, é quase um bike park desenhado para usar mountain bike elétrica, né? Porque, de fato, o bike park de gravidade, você tem que voltar de subir para continuar pedalando nas outras trilhas. Mas você vê que o desenho dos bike parks cada vez mais vão incorporar o uso por mountain bikes elétricas, e se a oferta do que você tem precisa de ajustes considerando pessoas que vão de bike elétrica ou vão alugar a bicicleta elétrica lá. Ou seja, tem um custo de manutenção maior, tem que ter um cuidado maior. Como é que é isso, pensando num contexto de crescimento das bikes elétricas dentro dos bike parks? Em termos de... A bike elétrica, ela nos dias de chuva é notável que ela causa um pouquinho mais de desgaste no solo, na erosão, de erosão, mas não é nada absurdo, é algo que eu acho que não é preocupante, pelo que eu venho observando. A manutenção da bike elétrica, no caso do bike park, gera uma manutenção maior do que uma bike convencional, principalmente de corrente, cassete e pastilha de freio. É algo natural, mais pesado, tem mais potência. Então, você me perguntou, a primeira pergunta, se no futuro se eu via que teriam mais bikes elétricas no mountain bike. Eu acho que tudo vai depender da acessibilidade econômica do equipamento. Ela já é um objeto de desejo de 90% ou mais. No início era muito comum assistir o preconceito. Hoje está assim, não tem uma bike elétrica para ir num bike park quem ainda não teve condições econômicas de ter. Quando tiver, essa pessoa vai ter. Isso está bem, bem claro. Márcio, na estrutura de custo, as trilhas, é uma demanda de que as trilhas têm que ser redesenhadas na sequência do tempo, não só ter a manutenção, mas também um redesenho para criar uma novidade e uma atração de retorno? O redesenho da trilha, ele tem um aspecto que uma necessidade de redesenho pode ter sido decorrente de um mau projeto de trilha, que degradou-se muito rápido e precisou refazer. Então esse não seria uma boa, porque você gerou uma erosão, você comeu muito terreno. Agora, fazer o redesenho de partes de trilha com foco em novidade, eu acho, na minha sensibilidade, fundamental. Porque as pessoas pedem novidade, elas querem coisas novas. E é comum, assim, uma trilha que nós desenhamos há 6 anos atrás, 8 anos atrás, a gente olha e fala, putz, a gente poderia ter feito daquele outro jeito, ia ficar muito mais legal. E aí o que a gente faz? Trabalha esse redesenho, fecha a antiga, e as trilhas em mata, é notável que elas têm uma recuperação
rápida, se não passar cavalo, se não passar animais, se for lugar que fica fechadinho, é questão de 1 ano e meio, você já começa a ver, além de arbustos e árvores crescendo ali, aquela trilha ela desaparece no meio da mata. Então é legal, eu gosto e preciso me valer desse recurso de mudar algum trecho de trilha para renovar e acho importante. Marcinho, eu queria, ainda na composição de serviços de bike park, queria perguntar se você falou muito de eventos que podem acontecer na área, mas eu pensando mais em eventos corporativos que estejam casados com o espírito do bike park e que seja um produto do bike park, não apenas uma área bonita, natural, verde que alguém ou vai fazer uma festa lá. Não. Empresas que possam alugar ou passar ou levar os seus funcionários para uma vivência. Isso é uma realidade? Isso pode ser uma realidade? Você tem experiências de empresas do setor de bicicletas ou não que tem feito isso no Zoom ou em outros bike parks? Você sabe se isso poderia ser uma estratégia interessante? Eu trabalhei vários anos como facilitador de grupos em atividades ao ar livre e treinamentos corporativos também. Então, eu atendi algumas demandas. Eu atendi 2 demandas da Specialized, que foram experiências muito legais com equipes de trabalho, que tinham um foco em discutir, conversar sobre temas internos e eu consegui criar paralelos com técnicas de mountain bike e desafios do mountain bike que geravam uma experiência que levavam aquele bate-papo. E atendi uma vez uma startup de tecnologia, que foi um trabalho assim, muito gostoso. Um dos sócios já pedalava mais ou menos, quase todos os outros com experiência muito pequena de bicicleta e o resultado foi muito gostoso de ter colhido. Eu, Márcio, Zoom Bike Park, tenho uma deficiência de explorar esses mercados, de criar esses produtos e vender. É muito custoso, toma muito tempo, assim, então eu colho quando aparece, mas eu não consegui até agora fazer disso uma fonte de renda. Eu criei uma fonte de renda que vem dando certo devagarzinho, que eu esqueci de falar que não era para ajudar no bike park, era para ser uma coisa extra minha, mas hoje ele vem ajudando o bike park, que é o curso online, né, de técnicas de pilotagem. Aliás, falando em cursos, a linha de receita de instrutores, professores, ela é uma oferta do Zoom e ela é relevante? Ou seja, para quem não tem experiência e tem medo e contrata um monitor, um professor para acompanhar e conhecer e ganhar um pouco mais de intimidade com a trilha e até aprimorar sua técnica. Tem um ponto aí que eu tô manco, que seria assim, uma coisa mais simples, a pessoa chegar no Zoom e ter um guia que vai dar dicas. A gente tem uma oferta pequena de mão de obra para fazer isso. Nos dias de maior demanda a gente precisa dessa mão de obra atuando na frente para atender o pessoal, e é muito comum no meio, assim, você tem muito ciclista, mas você tem pouco ciclista que quer ser guia, que quer ser... Eu vejo as pessoas os mais jovens mais encantados em treinar e ir para corrida, e a pessoa não quer deixar um dia de treino para ficar trabalhando como guia. Então conseguir guias de mountain bike é algo, pelo menos aqui no meu pedaço, bem difícil. Hoje eu atuo como instrutor e criei um curso de técnicas de pilotagem. Eu tenho atuado bastante, assim, de 2 a 3 vezes por semana, atendendo ou individual ou duplas, e eventualmente eu abro grupos para atender. E aí, assim, eu posso dizer com muita segurança, faz muita diferença a experiência na pessoa que está começando no esporte, passar pelo menos por uma sessão de aula para evitar cair em vícios, buscar as melhores práticas desde o início e ter uma atividade mais segura e, em consequência, mais divertida. E tem um valor enorme de qualquer prática de esporte, você ser observado, quando você não sabe, alguém te observar e falar, não, muda um pouquinho a posição assim, faz assim, e isso fazer toda a diferença. Você aprender isso caindo é muito mais frustrante, em qualquer esporte, né? Então tem um valor do monitor, e eu acho que você mencionou também, em qualquer esporte tem o desafio de você achar um monitor que conheça a técnica, mas que tenha a didática.
que tenha a habilidade, a motivação de ensinar e de não simplesmente falar, faz o que eu estou fazendo. E a pessoa faz muito bem, mas não sabe ensinar e não sabe pegar pela mão e apoiar. Eu fiz uma formação para ser instrutor numa escola canadense. E se tiver alguém que costuma instruir, dar aulas de mountain bike, eu falo assim, é um investimento custoso, mas que pode ser divertido, gera uma viagem, gera outras experiências. Vale a pena buscar essa formação. Hoje não existe uma formação de alguma organização oficial brasileira, mas vale a pena instruir com uma base metodológica. Faz muita diferença. Por melhor que a gente seja, por mais sensível que a gente seja no cuidado com o próximo, no passar informação, existem pulos do gato e formas que ajudam com que a pessoa aprenda mais rápido e que a gente ganhe uma segurança entendendo que ponto e por que aquela pessoa pode estar em perigo, pode ter um risco de uma queda, que vício que ela demonstra. Então uma formação de instrutor ensina a gente a como olhar para o praticante, né, para o aluno. E então é uma dica, se o pessoal, para quem aceitar, achar que vale a pena, buscar uma formação. Quem quer ir nesse lado profissional, faz diferença e vai tornar você um profissional melhor. Até porque, às vezes, o uso da tecnologia também, né? De você levar um celular e você filmar a pessoa e mostrar para a pessoa, tá vendo isso aqui que você está fazendo? Olha aqui, para melhorar a consciência corporal e corrigir o movimento e, fundamentalmente, aumentar a diversão desse cliente. Né? Principalmente eu uso o celular quando estou instruindo. Tem algumas aulas que têm movimentos muito complexos e as pessoas não conseguem entender, e você usar de uma câmera lenta para mostrar, para apontar, voltar aquele só um pouquinho, faz muita diferença. E a tecnologia tem me ajudado muito e ajudado alguns alunos dessa plataforma online. O pessoal manda vídeo para mim e eu analisando os vídeos, devolvendo análise, tem ajudado bastante gente. Aliás, você pode mencionar essa plataforma online para quem está nos escutando aqui? Como encontrar ela e ter contato com ela? Essa plataforma online eu criei na pandemia como uma forma de... Eu comecei a criar na pandemia pensando em... A gente não sabia quanto tempo ia ficar fechado. E a ideia era colocar esse curso no ar o quanto antes para ser uma fonte de receita naquele abre e fecha que vinha ocorrendo, né? Aí eu descobri que o buraco era mais embaixo. Uma coisa era saber instruir ali no tete-a-tete e fazer a coisa era algo um pouco diferente, e aí rolou muito. Foram 2 anos de produção entre aprendizado, entender e chegar no produto final, em que essa plataforma, esse curso, ele conta hoje com 55 vídeos, e eles são hospedados na plataforma Eduz, e pode ser acessado através do site do Zoom Bike Park. Então ele é um curso que pega do começo mesmo e leva você até a questões já consideradas avançadas, principalmente entregando fundamentos, né? Não só a informação, mas práticas para você adquirir, aprender, seu corpo realmente aprender aqueles fundamentos para você avançar naquelas manobras ou naquelas situações de curvas, de salto, de frenagem, de passar por buracos, de degraus, já na trilha. Então sempre trabalha esses fundamentos na sua casa, no prédio, na garagem do prédio, na pracinha, na rua, para depois evoluir na trilha. Márcio, muito obrigado. Como você mencionou, o negócio de Bike Park, e você faz parte de um grupo visionário de olhar esse segmento, e ele está passando por um momento de amadurecimento. Como você dividiu com a gente, o mercado ainda é um pouco o nicho que já é Bike Park, e o próximo desafio é ampliar esse horizonte de público para que mais bike parks fiquem disponíveis e de que as pessoas frequentem diferentes bike parks e que o ecossistema prospere. E que a gente está nesse caminho, cada um aprendendo com a sua experiência, fazendo uma oferta, incluindo novas linhas de receita, aprendendo o custo. Então, queria te agradecer.
parabenizar. Eu, pessoalmente, tive o prazer já de estar no Zoom e de ser monitorado por você. Sinceramente, sem nenhum tipo de relação comercial, recomendo porque é uma experiência única. Principalmente no meu caso, que sou um neófito no mountain bike, vindo do mundo da estrada, mas foi extremamente rico e prazeroso a experiência de conhecer o mountain bike no Zoom e com você. Legal. Se me permite uma última palavra aí para todo mundo, pessoal dos bike parks, importante a gente não se enxergar como concorrente e a gente trocar informação, trocar experiência, porque quanto mais pessoas a gente conseguir dividir as nossas sacadas que trazem sucesso para cada um de nós, mais pessoas vão entrar para o esporte e eu vejo assim que eu, como praticante de mountain bike, eu não vou querer escolher um bike park para frequentar aquele bike park. Eu vou querer, cada hora, cada dia, visitar um diferente bike park pela diversidade de experiência, de lugares, de pessoas, de formas de pilotagem. Então, que a gente não se enxergue como concorrente, que a gente troque conhecimento, troque informação, para que a gente ajude a crescer essa base desse esporte que a gente gosta e a gente ter mais pessoas para compartilhar isso. Obrigado a você que esteve aqui conosco. Convido, como sempre, a conhecer a Aliança Bike. Visite o nosso site, um banco de dados e de iniciativas muito importante e interessante para o mundo da bicicleta. E a gente se vê no próximo programa.